E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vou comentar aqui rapidamente aquele caso do PM que entrou dentro do batalhão do 19º aí, né, lá em Recife. E ele atirou contra um tenente, atirou depois contra uma major, né? Ambos aí foram alvejados e não conseguiram sobreviver. E foi impedido aí por um sargento, né? Porque senão ele teria provavelmente matado mais gente. Sem querer aqui discutir fatos menores, né? Sem querer ficar discutindo picuinha, será o que foi que aconteceu realmente, se poderia ter sido assim, o assado, né? E se não vai resolver nada, né? Mas assim, o que aconteceu nesse batalhão não foi assim uma coisa assim que aconteceu, não é a primeira vez que aconteceu esse tipo de coisa, né? Esse tipo de acontecimento, na verdade, ele já vem de muito tempo aí. Só esse ano já tivemos aí uns 4 casos nesse estilo aí. Só que esse aí foi um pouquinho mais extremo, porque primeiro foi dentro do batalhão, né? Não foi apenas um caso, mais um caso de suicídio de um PM. Segundo, esse fato também atingiu pessoas que eram do batalhão e especialmente pelo fato de serem ali oficiais, não apenas colegas de serviço ou coisas desse tipo, né? Mas boatos aí de que o SD, o soldado que cometeu esse ato aí, né? Ele já havia dando sinais aí de que era propenso a fazer esse tipo de coisa, né? Já desde o curso de formação aí, né? Houve uma conversa aí de que ele já havia sido meio que afastado anteriormente por ter puxado arma contra um amigo durante o PO. Então, assim, eu não vou ficar discutindo esses fatos menores aqui, esses fatos, porque são fatos que não são certos, né? São mais boatos que aparecem nos grupos. Não sei se isso aí é correto, né? Se são informações verídicas. Eu vou querer discutir aqui mais uma questão que eu acredito ser uma questão sistêmica, que é o fato de que a Polícia Militar como um todo, né, a instituição, e eu não falo aqui só a Polícia Militar, mas o serviço público, né, porque assim, eu fui por um certo tempo consultar com um psicólogo aí, né, para ver essas questões relacionadas à profissão, porque existiam coisas que estavam ali me deixando um pouco desanimado com a profissão, né, coisas aí mais internas. Eu não vou me expressar muito aqui, porque qualquer coisa que se diga poderá ser usada contra mim de alguma forma, né? Mas só o fato de eu não poder me expressar aqui, eu acho que já dá um pouco dos sinais aqui, né? De como é um ambiente, de como muitas vezes, digamos, você estuda, por exemplo, as teorias administrativas, né? Administração geral e pública, para concursos públicos, ou seja, concurso público, ou seja também no próprio curso de formação você tem aula, você tem disciplina sobre isso aí, né? Você sabe que a administração científica de Taylor é algo que muitas vezes não marca apenas a administração geral, mas marca também a administração pública, alguns resquícios da administração científica, né? A preocupação em que você sabe que as necessidades do indivíduo, como um trabalhador, como um subordinado, muitas vezes, elas não são completamente satisfeitas aí, muitas vezes até ignoradas. O indivíduo muitas vezes ele é visto como uma pessoa que ele não tem pensamentos por fora daquela instituição ou ambições, né? Ou muitas vezes o indivíduo ele não se sente plenamente satisfeito com aquela profissão, de forma que ele não entra ali pensando muitas vezes em ficar, mas muitas vezes ele já entra pensando em sair, né? Outros dias aí o Walter Rodrigues, ele gravou um vídeo falando sobre concursos de escada, né? E ele falou o seguinte: olha, para muitas pessoas, o fato de você entrar na profissão policial militar, isso aí vai ser o sonho, né? O teto da vida do cara é entrar na profissão policial militar, né? Então, isso não é uma coisa desonrosa, né? Isso é uma coisa honrosa, né? Mas o que nós percebemos é que mesmo para aquelas pessoas que têm esse sonho, essa necessidade de se encontrar nessa profissão policial militar, muitas vezes essa pessoa, ao chegar aqui, talvez ela não sinta que a coisa é do jeito que ela pensou, né? Talvez ela não se sinta realizada da forma que ela pensou, né?
E isso causa muitos problemas psicológicos, né? Não é à toa que esse batalhão, 19º, segundo informações que eu recebi aqui, era um batalhão que existiam muitos casos de pessoas que colocavam aí atestados, né? E, ao mesmo tempo, o fato de se colocar um atestado muitas vezes é visto como numa ideia assim de que o funcionário público, o servidor público, na verdade, ele está, de alguma forma, tentando aconchambrar ali, né? Tentando fazer algum desenrolo ali, né? Mas muitas vezes o que acontece é que o cara ele está realmente passando por um problema sério, né? E talvez ele precisasse sair de um afastamento, ele precisasse de um tratamento, uma terapia, né? Ou muitas vezes, né? Como me parece ser o caso desse rapaz aí, muitas vezes talvez ele devesse até ser aposentado, né? Talvez devesse até ser um caso de tirar a arma dele, né? O caso de você aceitar que talvez ele não sirva para essa profissão, talvez o simples fato dele já ter puxado antes, né, a arma para um companheiro, isso para mim já demonstra que já deveria ter sido feito alguma coisa muito antes aí, né? Ele já dava sinais disso aí. Todos os colegas de serviço dele, né, pessoas com quem eu conversei pessoalmente, que trabalham comigo atualmente, que já fizeram parte ali do 19º Batalhão e que trabalharam com o soldado que cometeu esse ato aí, né? Algumas dessas pessoas já falaram que aquele cara ele já mostrava sinais de não ser uma pessoa mentalmente equilibrada, né? E isso passa por uma outra questão, né? Por exemplo, eu já contei muitas vezes aqui que eu reprovei no psicotécnico do CFO 2014, né? Da Polícia Militar da Paraíba. E eu reprovei aí segundo alguns critérios que, de alguma forma, aprovaram esse sujeito aí, né? Aprovaram essa pessoa. Então, assim, como é que funciona isso aí, né? Eu, uma pessoa pacífica, de alguma forma eu sou reprovado no psicotécnico. Uma pessoa que demonstra sinais de claro desequilíbrio mental, ela é aprovada no psicotécnico, né? E entra na Polícia Militar, né? Mas o pior não é nem isso. O pior é o seguinte, o que eu percebo aqui como pior não é isso. O que eu percebo aqui é o seguinte, é que muitas vezes esse cara, ele, mesmo que ele tenha de alguma forma passado aí no psicoteste para entrar na Polícia Militar, se já no curso ele dava alguns sinais, se já depois do curso, né, ele puxou a arma para um companheiro, se os companheiros falavam a respeito dele, né, e tentavam alertar sobre isso, sobre esses acontecimentos aí, sobre coisas estranhas, sinais estranhos que essa pessoa dava, por que nada foi feito a respeito disso, né? Porque me parece um sinal claro aqui de que alguma coisa aqui poderia ter sido evitada, que isso poderia ter sido evitado de alguma forma, né? Mas que não foi evitado porque existe um problema aí sistêmico, né? Existe um problema de a instituição, né, como um todo, não só a Polícia Militar, mas o serviço público, isso envolve também outras áreas do serviço público aí, de alguma forma não se preocupam tanto com o profissional ele se sentir satisfeito e realizado no serviço, né? Muitas vezes muito mais desestimulando o seu subordinado e muitas vezes não oferecendo um tratamento psicológico, psiquiátrico, uma assistência social, né, para esse indivíduo, né? E muitas vezes tratando questões como você colocar um atestado, você colocar um afastamento como uma forma de uma pessoa desenrolar, tentar fazer ali de alguma forma conseguir uma folga de graça, alguma coisa assim, né? E muitas vezes coisas que são realmente sérias são tratadas como pura e simples frescura, como o cara tá querendo aqui desenrolar em cima dos outros, né? Mas que existem aí muitos casos, aqui eu não vou tratar nem casos de psicopatia, de psicose ou coisa desse tipo aí, né? Como me parece ser o caso desse rapaz, algo na linha aí da psicopatia ou da psicose, ou sei lá. Mas eu queria aqui tratar desse caso, né, sob outro viés. Muitas vezes, né, eu vou pegar aqui os casos, por exemplo, de suicídio. Muitas vezes, em muitos casos aí, temos outros casos, tivemos casos desse ano, né, de PMs que cometeram suicídio e que parece que as pessoas não levaram muito a sério quando o companheiro ele dizia que estava sofrendo, que ele estava com algum problema, né?
Muitas vezes o companheiro ali, ele está sendo alvo de zombarias no batalhão, por algum fato. Muitas vezes os outros companheiros não entendem, né, o que é que o seu companheiro está passando ali. Muitas vezes ele não tem aquele ímpeto de se abrir com os companheiros porque ele pensa que aquilo ali vai ser tido, vai ser encarado como uma frescura, como ele ser menos homem por causa disso, né? Entre os motivos aí. Então a pessoa ela se fecha, né, e muitas vezes, mesmo que ela já tenha tentado se explicar algumas vezes para os companheiros, de alguma forma aquela pessoa, de tanto não ser compreendida, de tanto o seu problema ele ser diminuído, né, tantas pessoas tentarem dizer que aquilo não é nada, que aquilo, sei lá, você está com frescura aí, você está com, enfim, dizer que tem pessoas passando por uma situação pior que a sua, relaxa aí e para de frescura, né? Então, de tanto as pessoas não valorizarem o problema daquela pessoa, não darem atenção a esse problema, muitas vezes a pessoa se fecha, né? E aí de tanto a pessoa se fechar, ela fica sofrendo sozinha, sem ter um apoio de ninguém, sem ter um apoio de um profissional, porque logicamente que a instituição não oferece profissionais, e é isso, né? Então, para mim parece um problema sistêmico, poderia ter sido evitado, né? E não foi, e eu espero que esse acontecimento, né, esse triste acontecimento, de alguma forma possibilite uma reflexão mais importante aí, né? Uma reflexão em que talvez alguma coisa comece a ser feita, haja vista que agora o caso foi um pouco mais extremo, né? Ele foi um caso que atingiu aí oficiais, né? E digo nem só oficiais, mas oficiais superiores, né? No caso uma major aí, né? Então é isso aí, pessoal.